32 Twitch Pop capítulo 125 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Sylvester ficou sentado em silêncio, olhando para o corpo sem vida de Shane e sua mãe. Como tudo pode ficar tão ruim tão de repente? Ele havia matado o sangue. A cidade deveria estar em um clima festivo, não este. Terreno baldio. Bom. O mosteiro estava desmoronando lentamente, pois os andares acima ainda estavam cobertos de fogo. Mas Sylvester permaneceu lá, olhando para o rosto queimado de Shane, se perguntando quanto a dor deve ter sido para o garotinho. Max. Mirage tentou avisar Sylvester sobre o fogo que se aproximava. Sylvester suspirou e fechou os olhos antes de se levantar abruptamente. A vida neste mundo, chamá-lo de incerto é um eufemismo. Espero que você encontre paz e calor na próxima vida. Shane Coach. E você também, Lady Coach. Sylvester recuou e soltou a magia do fogo. Por ser mágico, seus efeitos foram muito mais rápidos que o normal e logo transformaram os dois corpos em cinzas. Shonky, você tem algum recipiente para guardar as cinzas? Mirage sentiu e rapidamente deu a Sylvester um pequeno frasco de metal. Sylvester não perdeu tempo, juntou algumas cinzas e voltou. Ele estava abalado e sua mente estava triste. Mas a vida deve continuar, que era uma coisa pela qual ele era bom em se esforçar. Bom. Enquanto ele se afastava, o mosteiro começou a desmoronar e, quando ele saiu, estava em ruínas. Ele parou ali e deu uma última olhada nele. Acho que esta cidade não era assombrada pelo Bloodling, mas por uma maldição. Máximo. Nesse momento, Sir Doloran e Gabriel chegaram com uma maca improvisada, na qual Felix descansou. Eles provavelmente esperavam usar o mosteiro como abrigo. Sylvester não respondeu, entretanto, e olhou em volta para a cidade da Esfinge. Até onde ele podia ver, as casas haviam desaparecido, as muralhas da cidade distante haviam desaparecido. A destruição era desumana e não era algo que um simples incêndio pudesse fazer. Você encontrou alguém vivo lá? Perguntou-lhe Gabriel. Claro, ele não quis levar o nome, temendo o pior. Sylvester apenas mostrou um frasco cheio de cinzas. Ele morreu, dolorosamente. Agora vi um toque de raiva em sua voz. A morte de Shane afetou, mas a verdadeira indignação foi direcionada à forma como ele morreu. Os gritos de dor e socorro. Para ninguém vir. Isso era frustrante de imaginar. Sylvester aproximou-se de Felix, que também parecia estar em estado de choque, com os olhos abertos, mas nebulosos. Quem era? Felix fez uma careta de repente, e a raiva tomou conta dele. Ele começou a bater na própria cabeça com a mão curada. Eu não sei. Eles apareceram do nada e começaram a matar. Eu tentei o meu melhor, mas eu era apenas um brinquedo aos olhos deles. Nós somos fracos pra caralho, Max. Nós não somos ninguém. Shane. Ele morreu tentando salvar os pacientes no mosteiro. Apenas para que tudo fosse desperdiçado. Eu não podia fazer nada, nada. Eles apenas. Mas quem eram eles? O que eles fizeram? Sylvester parou abruptamente enquanto perguntava mais. Eka. Baki. De repente, Sylvester sentiu como se estivesse a 300 pés debaixo d'água, e seu corpo estava sendo pressionado por todos os lados, puxando para baixo e para dentro. O que está acontecendo? Com outro olhar, ele notou que Sir Doloran, Gabriel, Bisoplazar e até Felix estavam em uma situação semelhante, caindo no chão de barriga para baixo, pânico claro em seus olhos e incapazes de se sentar. Eles pareciam piores do que ele. Clique. Clique. O som de algo batendo periodicamente no chão ressoou atrás deles. Sylvester não conseguia ver nada porque estava olhando para longe deles. Isto é mau. O cheiro lhe disse muito, no entanto. Porque essa sensação de morte está aqui. É ainda pior do que isso, Bloodling. O que há? Assassinos. Sylvester nunca aceitaria sua morte sem sequer enfrentar o inimigo. Então ele despejou toda a sua força física restante para se levantar.
Ele também começou a cantar hinos em sua mente e a criar aquela auréola, pois acreditava que isso lhe daria algum tipo de impulso. Ah! Hugo! Ele colocou tudo nele, embora sentindo a força destruidora do corpo machucando cada célula de seu corpo. Lentamente, ele se ajoelhou e começou a se virar. Não posso. Que pressão é essa? Como eles estão nos segurando sem nos tocar? Sylvester finalmente se virou, mas não conseguia ficar de pé. Então ele permaneceu sentado de joelhos. A chuva estava ainda mais forte neste ponto, tornando nebuloso. Mas, de relance, Sylvester pôde descobrir que havia pelo menos 5 figuras, variando de 2 metros de altura até 5. As últimas palavras de Shane soaram em seus ouvidos, fazendo-o pensar. Esses devem ser os monstros. As 5 figuras se aproximaram lentamente e finalmente mostraram seus rostos. Parecia que havia 4 homens e uma mulher, todos vestindo roupas estranhas de cores variadas. Um deles tinha 2 metros de altura, como um gigante. Ah não! Olha o que fizemos com o famoso bardo. As roupas dele estragaram. A mulher esbelta, ruiva brilhante em 2 rabos de cavalo, usando um vestido rosa nobre muito grande para seu tamanho, aproximou-se de Sylvester e se ajoelhou um pouco para levantar a cabeça do queixo. Sylvester olhou seu rosto de perto, e ele sabia o que significava aquele sorriso. Era sádico e zombava dele, enquanto os cheiros lhe diziam que eles não eram aliados, pois ainda havia a amargura da morte. Seus olhos vermelhos também tinham um olhar indiferente. Sylvester teve que fazer força para falar. Quem é você? Ei! A mulher pulou para trás como uma boneca enquanto ria. Um menino tão forte. Mestre Nu, posso abri-lo e ver de onde vem a luz? Por favor? Que loucura é essa? Não, Spinny. Precisamos dele vivo. Ele é muito valioso desse jeito. O homem chamado Nu, um homem alto e de aparência séria em vestes cinzas com um capuz branco, respondeu. Sylvester só sentia a aura de morte deste homem, que parecia muito assustador com seus estranhos olhos amarelos. Sylvester não conseguia entender quem eram essas pessoas. Sem mencionar como eles o estavam segurando todo esse tempo. Quem te mandou? Ele questionou em grunhidos complexos. A mulher voltou para ele. Querida, nós viemos aqui por conta própria. Estamos apenas trabalhando como você. Oh! Quem temos aqui? Não é seu irmãozinho, Sten? Eu me pergunto quão boa a necromancia dele ficou agora. Sylvester não deixou de perceber esse detalhe. Parecia que o homem de 2 metros de altura em vestes marrons enormes era o irmão mais velho do bispo Lazark. Eca! Sylvester gemeu de dor quando a pressão em seu corpo aumentou repentinamente. Baque! O homem chamado Nu se aproximou e empurrou Sylvester ainda mais para baixo, colocando o pé nas costas. Seus olhos pareciam indiferentes e raivosos. Você não vale nada, pequeno padre. Sua luz, seus hinos, nenhum deles importa. Você nem mesmo começou a trilhar o caminho que muitos quase cruzaram. Olhe para si mesmo, totalmente desamparado, frágil. Esta é a sua realidade e deve permanecer os mesmos para sempre. Sylvester grunhiu e perguntou. Por que você matou pessoas? O que você quer? Então você ainda não nos reconheceu? Esta pequena cidade? Nu olhou para a cidade destruída e suspirou. Eles pecaram contra a fé. Eles abrigaram um homem chamado Jacques anos atrás. Eu descobri que você também o conhece. Coitado, até essa informação é muito alta para você. Isso. De repente, a voz de Nu ficou furiosa e seus olhos ficaram vermelhos. Esta cidade abrigou Julius Aurelius Alexander, o chefe da Antilus. Isso por si só os condenou à morte. Mas eles viveram mais alguns anos, lamentavelmente. Sylvester grunhiu de volta. Foi Jacques quem ajudou a cidade quando os homens do monastério escaparam, deixando as portas abertas para os canibais do deserto. É? Nu perguntou em um tom indiferente. Pagãos são pagãos. Eles merecem morrer, e o mesmo será o destino de todos que o ajudarem. Ele é o maior inimigo da fé, e quem quer que o ajude, sua morte não será adiada. Sylvester ficou em silêncio,
pois sabia que não havia nada que pudesse fazer para detê-los. Hoje, ele se odiava por causa de como se sentia impotente. Ele nunca tentou trilhar o caminho para obter força a todo custo, pois desejava a paz, mas aqui estava ele, lembrado de que mesmo que buscasse a paz, alguém sempre estaria pronto para destruí-la. E por causa disso, até Shani morreu. Por ser fraco, ele se deitou no chão enquanto os inimigos zombavam dele. A igreja autorizou essas ações? Sylvester questionou com decepção. Ele. A mulher chamada Spinny riu. Somos guardiões do vazio, querida. Não precisamos de permissão por lei. No, vamos matar todos eles. Ninguém vai saber. Tenho certeza que ele vai gostar. Você não concorda, W. Sylvester lutou para se mover, mesmo que fosse um pouco. Sou um favorito de Deus. Matar-me. A nós. É um crime. O terceiro homem, W, zombou. Patético. Nu zombou com uma pequena risada. Você sonha seriamente em se tornar o Papa. Risível na melhor das hipóteses. Você não é uma ameaça para ninguém, pequeno padre. E isso? A chamada espada do Senhor. Vocês dois são pateticamente fracos. Você permanecerá assim, não importa o quão muita força que você procura. Bom. De repente, o homem se ajoelhou e segurou o rosto de Sylvester segurando seu cabelo. Você está me ouvindo? Suas músicas são mero entretenimento. Para o mundo real, não é nada. Você nem consegue enfrentar a minha magia da alma. E sonhar em sentar no topo. Sylvester tentou empurrar a troca o máximo possível para reunir um pouco de energia. Ele tinha que fazer algo, pois sentia o cheiro da morte aumentando a cada segundo. Ainda assim, as palavras que o homem disse o atingiram como uma flecha. Bom. Nu soltou a cabeça de Sylvester e caiu no chão. Apenas a luz mais brilhante atinge o trono sagrado. Jovem bardo, sua auréola dourada é muito pequena, pois a grande prata supera tudo. Ele recuou e ordenou à mulher. Spinny, deixe o bardo e a espada irem. Mate o resto deles. A mulher fez becinho, saltou para Sir Doloren e rapidamente o agarrou pela garganta. Ei, este é um homem bonito, triste, ele vai morrer. Sylvester respirava pesadamente enquanto fazia o possível para se mover e atacar. Mas a pressão em seu corpo lutou contra ele e o deteve. Porra! Isso é ruim. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele não teve outra opção a não ser usá-lo mais uma vez, pois a única maneira de detê-los era assustando-os. Ele não sabia se podia, mas era o único jeito, pois a luz era um poder que podia ignorar tudo mais no mundo. Então ele começou a se forçar e empurrou a palma da mão para frente, visando o grupo de 4 à distância. Então, ele cantou baixinho, pois não conseguia falar em voz alta. A morte e destruição, de inocentes, sem motivo real. Seu único crime foi ser fraco. É demais. A justiça que eu busco. Inspirando, eu canto, só esta última vez. Deixe sua luz sair destino. Abruptamente, uma luz dourada brilhante apareceu em sua palma e enviou um feixe de luz líquida, queimando mais brilhante do que qualquer coisa imaginável, pronta para destruir tudo em seu caminho. Estrondo. Era tão rápido e brilhante que não dava tempo de ninguém se mexer. Mas, eles ainda eram fortes e afiados e pularam para o lado, podendo fazê-lo já que o feixe de luz não era mais tão grande e largo. Desta vez, não foi necessário que Sylvester parasse quando a luz desapareceu abruptamente por conta própria. Exausto, ele se esforçou para não fechar os olhos. Hugo! E ele matou W. A mulher gritou loucamente. Seu feixe de luz passou por um deles e derreteu facilmente metade do corpo, já que agora apenas as pernas permaneciam paradas ali. O rosto de Sylvester caiu duro na lama desta vez quando ele perdeu todas as forças, mas ainda assim, ele logo olhou para cima com um sorriso largo que parecia nada mais que sombrio. Seus olhos, nariz e orelhas começaram a sangrar, fazendo-o parecer um demônio. Vá em frente. Sylvester falou calmamente. Mate-os. Mas lembre-se do meu nome, pois irei atrás de você. Não hoje, nem amanhã. Mas um dia eu irei.
e garantir que não reste nada que você ame. Sylvester estava blefando ao ameaçá-los, já que não podiam matá-lo, para não atrair a ira do Papa. 10, 20 ou 30 anos, eu vou ficar em cima do seu cadáver. Então vá em frente. Mate-os. Tweet Pope capítulo 126. Sylvester sentiu algumas dúvidas em suas mentes. Então ele decidiu não pressioná-lo, pois antagonizá-los poderia ter o efeito oposto. Essa era a regra da provocação. Não faça tanto que a outra pessoa se sinta obrigada a responder. Em vez disso, Sylvester continuou olhando nos olhos de Noel, que era sem dúvida o líder desses guardiões do vazio. Havia uma ferocidade nos olhos de Sylvester quando ele começou a descer um homem. Ele deixou claro que o que disse não foi uma ameaça vazia. Sim, ele faria qualquer coisa para matá-los, não importa quanto tempo levasse. Ele já fez isso uma vez, pode fazer de novo. Claro, Nu não sabia disso, mas apenas olhar nos olhos de Sylvester o fazia se sentir inconscientemente pequeno, como se estivesse na frente não de um menino, mas de um veterano experiente que tinha visto todo o mal que o mundo tinha para jogar contra ele. Ei! Você está nos ameaçando? Pequeno jovem. Ei, pare com isso, Spinny. Nu ordenou a mulher. Estamos saindo. Nosso trabalho está feito aqui. Precisamos ir para o sul. Mas e esses? Esses três não são os favoritos de Deus. Podemos matá-los, certo? Ela tentou argumentar com ele. A sede de sangue era aparente em sua voz. Devemos matar qualquer um que nos conheça. E ele matou W? Ou talvez. Você está com medo? Tapa. Nu apareceu de repente na frente da mulher como se ele apenas se teletransportasse e a esbofeteasse com as costas da mão enquanto vestia um rosto frio. Eu posso ter você decapitado por esse desrespeito ao seu superior, Spinny. Eu. Me desculpe. Ela se desculpou, com a cabeça baixa. Eu não ouvi você. Diga bem alto para que todos possam ouvir. Nulo pressionado. De repente, ela chorou alto e fugiu. Desculpe. Nu ignorou sua teatralidade mimada e olhou para Sylvester novamente. Bem-vindo ao jogo, bardo. Vamos ver até onde você pode ir como uma muda tão pequena. Você sobreviverá ou morrerá quando o gigante cair? Sylvester não tinha mais forças para falar. Então ele permaneceu lá e olhou para o homem com seus olhos dourados. Nu finalmente recuou para reunir o que restava de W e saiu da cidade com sua equipe, indo para o sul em direção ao Sorrow Kingdom para fazer Deus sabe o que. Com a paz de espírito de que a ameaça havia desaparecido, Sylvester finalmente se permitiu cair inconsciente enquanto a dor de cabeça o estava matando. Seu corpo já havia perdido mais da metade de seu peso e massa, e sangue. Agora era uma raridade. Máximo. Assim que a pressão em seus corpos passou, Gabriel gritou e correu para seu melhor amigo. Até Felix se arrastou ao lado de Sylvester, pois havia enfrentado uma humilhação semelhante não muito tempo atrás. Deixe-o estar. Sir Doloren ordenou desde que esteve lá na última vez que Sylvester caiu doente após a luta com o Bloodling. Ele agora precisava mais de sangue e cristais de solário. Vamos encontrar um abrigo intacto e descansar lá. Pensaremos no próximo passo após a recuperação. O padre Félix também precisa de cuidados médicos urgentes. Sir Doloren e Gabriel estavam no melhor estado agora, não totalmente curados, mas ainda muito melhores. Então os dois primeiros saíram em busca de um lugar para passar a noite enquanto os seus continuavam a chorar suas lágrimas sobre eles. Sylvester sentiu como se estivesse flutuando nas nuvens, envolto na escuridão. Ele não tinha ideia de onde estava até que uma visão familiar e assombrosa apareceu. Ele viu pequenas cobras brancas voando por toda parte, movendo-se para vencer a corrida. Sylvester ficou triste por ter morrido dessa forma, e depois de viver tantos anos, crescer como uma criança. E agora tudo era um fim de jogo. No entanto, ele não tinha mais motivação e nem queria viver novamente. Então ele apenas se moveu sem rumo e viu outras cobras sendo cobras. Ei, como você está, Max? Quanto tempo? Sylvester ficou chocado que alguém o chamou. Então ele olhou para uma cobra, um pouco grande demais. Felix?
O que você está fazendo aqui? Eu também estou aqui. Gabriel apareceu também. Eu também. A voz de Marcus também veio. Sylvester ficou inacreditavelmente sem palavras. O quê? Como estamos todos no mesmo espaço? Miau. Miau. Maxi. Choque. Sylvester ficou chocado ao ver uma cobra branca com cabeça de gato. A mente de Sylvester ficou em branco. Você é um gato. Isso é impossível. Isso é um sonho. Em um instante, Sylvester tentou imaginar coisas de acordo com seus desejos e transformou todas as pequenas cobras brancas em gatos brancos, semelhantes a Mirage. Então ele imaginou um ambiente, uma lembrança do passado. Sua casa original na Terra. Mas, infelizmente, por mais que tentasse, não conseguia se lembrar do rosto de sua amada Diana. Apenas apareceu em branco quando sua forma apareceu nos arredores. Sylvester se esforçou ao se lembrar de todos os momentos juntos, de todas as conversas adoráveis. Mas por que não o rosto? Deixando isso de lado, ele tentou imaginar coisas deste mundo, Marcus, que os deixou cedo demais. Então Xavier, que estava fazendo o que costuma fazer, cantarolando um de seus hinos e cozinhando algo bom na cozinha. Isso de repente surgiu em sua mente. Eu tenho muito a perder nesta vida agora. Posso nunca confiar nas pessoas, mas me preocupo com elas. Por Félix. Por Sir Doloren, por Shonky e por Xavier. Ele tentou imaginar a cena do passado quando estava prestes a morrer, sendo jogado na pira. E se tivesse acabado aqui? E se o Lorde Inquisidor nunca tivesse chegado? O que teria acontecido com Xavier? E então, a figura de Shonky apareceu na frente dele, sentado sozinho, olhando tristemente para fora do prédio na Terra Santa, ainda esperando por seu amado zelador mesmo depois de 500 anos. Seus olhos estavam cheios de esperança e solidão. Eu trouxe tanta mudança para a vida de todos ao meu redor. A borboleta do caos já bateu suas asas assim que respirei pela primeira vez aqui. Mas minhas batalhas são as mesmas com apenas uma nova fronteira, em sobreviver ao único jogo no qual devo prosperar. Eventualmente, as cenas mudaram, e ele se viu no vazio palácio do Papa na sala do trono, onde o trono cobiçado por muitos permanecia, brilhando em sua glória e ouro. Ele caminhou até ele e apenas observou, sem nem mesmo tocá-lo. Ele olhou para ele inexpressivamente e então recuou um passo. Quanto deve custar descansar em você? Vale a pena pagar? Ou você será a razão da decomposição do meu corpo? Sylvester fechou seus sentidos e voltou para a escuridão com seu corpo flutuando no nada. Ele não sabia quando acordaria, mas esperava que o dano não fosse muito grande. Estrondo. O trovão atingiu as terras como se os céus estivessem caindo. Os quatro sentaram-se próximos sob o telhado de uma casa de madeira que haviam consertado recentemente. Eles acenderam uma fogueira no meio do salão e comeram até se fartar. Felizmente entre eles, apenas Félix foi ferido fisicamente além do ponto de poder andar sem problemas. Ele ainda estava deitado ao lado do fogo, mas foi acordado. Ainda assim, a frustração era aparente em seu rosto. Afinal, ele perdeu o feio. Como aquele homem se moveu tão rápido? Eu nem o vi, e antes que eu percebesse, ele cortou meu corpo. O bispo Lazark, que parecia ter mais conhecimento, respondeu, aquele era Xnini, o nono membro dos 13 Guardiões do Vazio, 12 agora, graças a Lord Bard. Cada um deles é o melhor dos melhores, com as habilidades mais estranhas. Você pode encontrar no mundo. Eles geralmente são mentalmente perturbados, cruéis e, acima de tudo, são cães leais. Ninguém gosta deles, mas eles têm mais autoridade. Você provavelmente foi derrotado pelo estilo de espadas cantantes de Xnini. Félix suspirou quando seus olhos brilharam. Então esse é o estilo de cantar. Eu só ouvi um zumbido musical do ar sendo cortado por sua espada. Nunca soube o que era. E você? As cabeças se viraram quando Sylvester falou do colchão de dormir ao lado do fogo. Ele parecia bem agora pelo olhar em seu rosto, mas seu corpo permanecia magro como antes. Então ele não se mexeu muito. Vocês três são parentes.
O bispo Lazarque cerrou o punho e tirou o capuz do manto, mostrando a cabeça careca e pálida que esfregou aborrecido. Infelizmente, sim. Ele é meu irmão mais velho. Não o vejo há 10 anos. Ele se tornou um guardião do vazio agora, ao que parece. Bem, nunca nos demos bem desde que éramos crianças. E depois que nossos pais faleceram embora, nós dois fomos levados por nosso antigo mentor. Ele nos ensinou necromancia. Mas então meu irmão tentou fazer experiências secretamente tentando me transformar com sangue de camaleão. Felizmente, ele foi pego por nosso mentor e expulso. Mas parece que a igreja encontrou um uso para ele como um cão leal. O homem olhou para o fogo enquanto terminava seu conto. Sylvester suspirou e não disse nada, pois sabia que todos tinham uma história triste. Um pior que o outro. Ele finalmente se levantou. Vamos sair. A chuva não vai parar tão cedo. Limpe a cidade e queime os mortos, ou logo o lugar estará infestado de criaturas da noite e mortos-vivos. Mas sua saúde. Sir Doloren tentou forçá-lo a recuar. Sylvester afastou a mão do velho cavaleiro. Estou bem, Sir Doloren. Os cristais fizeram sua mágica. Eu posso andar e usar magia básica. Não se preocupe. Devemos partir para a Vila Falsote amanhã e pegar um cavalo e uma carruagem de lá. Felix também se levantou lentamente, apesar de estar com um pouco de dor. Sim, eu gostaria de voltar para casa agora, se é que posso chamá-lo assim. Verdadeiramente, todos eles ficaram abalados com o que aconteceu hoje. A própria igreja infligiu ira desnecessária aos pobres inocentes que já sofriam. Nenhum deles falou em voz alta, mas agora eles podiam entender um pouco porque o Antilus estava ganhando influência. Naquela noite, conforme decidido, todos os 5 andaram pela cidade e queimaram os mortos enquanto destruíam os edifícios quebrados. O trabalho não era muito. A queima também pode ser feita com cristais de fogo simples, salvando sua própria magia. Eles continuaram a trabalhar até a primeira luz da manhã e a última gota de chuva e finalmente se reuniram em frente ao mosteiro. No entanto, as nuvens ainda pareciam escuras. Mas era hora de dizer adeus à terra. A cidade perdida de Sphinx. Felizmente, um dos cavalos fugiu ao primeiro sinal de fogo e foi encontrado fora da cidade, um pouco queimado e assustado. Era Frost, o garanhão branco de Sylvester. Os outros provavelmente morreram. Então eles curaram primeiro o cavalo e depois consertaram uma carruagem tosca com a ajuda de uma já quebrada. Então, todos os 5 subiram e decidiram voltar. Felix estava em uma condição física ainda pior do que Sylvester, então ele foi obrigado a se deitar na parte de trás, com Gabriel e Bishop sentados ao lado dele enquanto Sylvester e Sir Doloren seguravam as rédeas. Sylvester deu uma última olhada na área antes de se dirigirem para a saída. Tudo queimado agora, nada como a cidade alegre e colorida que costumava ser. Max, aqui. De repente, quando eles começaram a se mover, Felix puxou Sylvester e estendeu um pequeno livreto amassado. Isso não é meu? Sylvester reconheceu que era o livro de hinos que tinha dado a Shani. Ao se lembrar do rosto alegre do garoto, abriu para olhar. Para sua surpresa, ele descobriu que havia um acréscimo ao material escrito. Então ele leu em silêncio, e caiu em silêncio. Seus olhos se arregalaram. Finalmente, o primeiro sinal de tristeza genuína apareceu em seu rosto. Baque. Máximo. Padre. Sylvester de repente saltou da carruagem e correu de volta para o mosteiro. Os outros gritaram por ele, apenas Felix permaneceu em silêncio. Ele apenas parou do lado de fora do mosteiro incendiado e usou magia para erguer rudemente um enorme pedaço de pedra polida e colocá-lo no solo, de modo que apenas uma parte ficasse visível. Então, ele esculpiu profundamente algo nele. Aqui vivia o gentil e forte Shani Colt, o pequeno bardo, aprendiz de Sylvester Maximilian. O grande rei dos bardos por Shani Colt. Quero ser sua aluna de hinos. Prometo que sempre serei prudente. Memorizei todos os hinos. É hora de escrever minhas próprias rimas. Atmatimo, grande rei dos bardos sério, prometo trabalhar muito. Um dia, eu também serei um bardo.
Cante as canções e ore ao Senhor. Como você, seja o guarda das pessoas boas. Atim, pois eu agora jurei super fortemente. Apenas observe, vou deixar você e sua mãe orgulhosos. Ó grande rei dos bardos, digo sem dúvida. Um dia meu nome, até você gritará. Atim Pop capítulo 127. Jonan Ward era o líder dos Sneakstormers. Era um grupo de caçadores de recompensas que ele criou sozinho. Ao longo dos anos, ele cresceu com 30 membros. Inicialmente não queria passar de 5, mas ao perceber que ninguém queria se juntar a ele devido ao seu baixo talento, viu nos números uma oportunidade. Afinal, uma formiga pode não ser capaz de levantar a presa, mas 100 formigas certamente podem fazê-lo. Então, ele procurou pessoas com as mesmas lutas que ele, que queriam ser caçadores de recompensas, mas eram de classificação inferior a um mestre mago ou cavaleiro de prata. Ele pode não ter uma aparência notável, medindo apenas 1,85 m, careca e sem barba, mas sua voz ainda o ajudava, o que o fazia parecer sábio e confiante. Talvez a razão pela qual todos os membros seguem seu exemplo. A partir de agora, Johnny precisava de uma nova caçada. Ele precisava de dinheiro para manter o grupo unido, ou então os Sneakstormers seriam forçados a se desfazer, pois não seriam capazes de pagar as taxas da Guilda dos Assassinos. Isso significaria que eles nunca poderiam ter outro emprego e ganhar dinheiro. Então, desta vez, eles decidiram bater forte porque seus informantes revelaram a ele que o padre com uma recompensa de 100 mil ouro estava cavalgando pelas estradas desertas, indo para o forte do governador no norte. Ele foi informado de que o grupo com o qual o padre viajava parecia ferido e espancado, criando uma oportunidade perfeita para seu grupo se esconder e atacar o inimigo. SHH. Não se mexa e mantenha os olhos na estrada. No momento em que as rodas deles emperrarem, vamos atacar. Ordenou que Jó falasse com seus homens enquanto ele e os outros 30 Stormers se escondiam atrás de grandes pedras nas laterais da estrada. No entanto, um subordinado de Jó não tinha o coração no trabalho. Chefe, não decidimos nunca mexer com a igreja naquela época. Então por que estamos fazendo isso agora? Jó lambeu os lábios secos com avidez e respondeu. Remi, 100 mil ouro nos manterão financiados por meses, e completar um trabalho de tal nível nos dará reputação suficiente para que nunca tenhamos que nos preocupar com empregos. E com dinheiro melhor, contrataremos membros mais fortes, magos e cavaleiros das categorias Artisard e Golden Knight. Imagine. Pá! Ataque! John gritou a plenos pulmões assim que a buzina soou. Eles estavam calmos e alegres, já que esta era a estrada do deserto, e raramente havia viajantes. Então eles tiveram todo o tempo necessário. John só viu a carruagem quebrada sendo puxada por um único cavalo branco. Nas rédeas, notou um homem de cabelos loiros e olhos dourados sentado calmamente, mas também aparentando estar ferido e fraco. Sylvester Maximilian. Venha conosco, e nenhum de seus parceiros precisa se machucar com isso. Nós só queremos você. Ele gritou com confiança enquanto o resto de seus homens permanecia ao seu lado, de braços cruzados e armas brandidas. Ah, nós temos você em grande desvantagem numérica. Mesmo um mago mestre pode cair para uma dúzia de magos adeptos. Venha agora. Traga-me sua cabeça dourada. John estava exultante em sua mente o tempo todo. Sua confiança foi reforçada quando ele notou que os homens restantes na carruagem também pareciam fora de forma. O que ele está fazendo agora? John ficou confuso quando viu o homem loiro olhando friamente para ele e mostrando-lhe a palma da mão e emitindo luz mágica antes de romper em um hino que fez um halo divino. Nós nos conhecemos. É tudo plano de Deus. Seu destino foi selado quando sua vida começou. Aqueça-se na minha luz, pois isso pode lhe trazer paz. Não olhe para cima, ou sua respiração pode parar. Porra! John ergueu os olhos instantaneamente e praguejou. Do nada, pairaram centenas de longas lanças douradas feitas de algum tipo de luz. Eu rezo, que a luz sagrada ilumine seu caminho. Eu te abençoo para não ser salvo de ira do Senhor. Oxi! Bom!
Bom, para o horror de John, ele viu as lanças caindo como chuva. E eles não eram apenas feitos de luzes, eram sólidos como aço. Não. Misericórdia. Assustado, ele saltou para longe como estava na frente, mas seus 30 homens não tiveram a mesma sorte. Como as lanças, depois que as lanças caíram, seus homens, os tormeiros, todos eles foram perfurados através de seus olhos, bocas e pescoços e foram plantados na estrada arenosa como espantalhos. Na estrada deserta, hoje apareceu um mar de sangue. Alguns que não morreram instantaneamente engasgaram com o próprio sangue lentamente, com dor, cravados com a lança que os empalava. Os olhos de John se arregalaram, pois ele nunca esperava ou sabia que existia tal magia. Os relatórios revelaram apenas que o homem é um mago da luz, um elemento inútil nas lutas do mundo real. Logo, quando a chuva de lanças parou, todos os seus homens pareciam carne espetada em espetos. Décadas de trabalho que ele colocou se foram em segundos, assim mesmo. Isso fez sua mente ficar em branco e ele caiu. Seus olhos ficaram nebulosos, o primeiro sinal de um colapso mental. O que aconteceu? Onde estou? Ele murmurou continuamente. Levante-se, pagão. Receba a bênção do Senhor. John olhou para cima e viu que todas as lanças haviam desaparecido, e agora a carruagem avançava, alcançando seu lado. Ele notou o homem de cabelos dourados e seu halo de luz. Isso encheu seu coração de calor e amor por Solis. Então ele se levantou conforme ordenado. Oh, Senhor da luz, cometi uma loucura, por favor, poupe minha vida. Golpear. GHK. AG. P. Por quê? A última coisa que John viu foi uma adaga enfiada em sua garganta pelo homem loiro, que parecia calmo como um lago na montanha e frio como gelo. Não houve misericórdia ou pena, apenas raiva por sua heresia. Ao cair para trás, ele lentamente perdeu a consciência. O último som que ouviu foi da carruagem passando lentamente sobre os corpos de seus homens. Crunch. Crunch. O som de ossos quebrando o assombrou em seu último suspiro. Oxe! A última coisa que sentiu foi fogo, queimando-o. Mas, ele não sentiu dor, pois já estava próximo da morte. O último pensamento em sua mente foi amaldiçoar a guilda. E eles mentiram. A missão não é grau C. Isso é grau S. Porra. Menor strong, memórias de Sir Doloren, menor barra strong. Durante todo o caminho, ele não pronunciou uma palavra e, quando fez, rimou e homens foram mortos por seus crimes. Tão friamente e tão facilmente. É assustador. Algo mudou nele, e não sei o que. Posso entender, no entanto, que a experiência que tivemos em Spinkstone foi algo que poderia facilmente abalar a crença de alguém. Mas, infelizmente, essa é a realidade do mundo em que vivemos. O que aconteceu na cidade de Spinks já ocorreu antes e continuará acontecendo. A morte de Shani deixou todos nós enfurecidos. Posso entender a raiva de Sylvester, pois o primeiro aprendiz de qualquer mago é como seu próprio filho. Ele o ensina, o alimenta para crescer, mas ver aquele filho morrer assim dói. Eu olho em seus olhos agora, e eles parecem furiosos, mas o indício de inteligência não o deixou. Eu desejo dar-lhe um abraço e dar-lhe um ombro para chorar, mas acho que Sylvester não é um daqueles homens que mostram emoções para os outros, especialmente os mais vulneráveis. Ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que liberar a frustração. Caso contrário, vai esvaziando lentamente e não quero imaginar o resultado. Sr. Solis, se você estiver aí, por favor, guie esta jovem mente. Pois falei como seu mentor, guardião autoproclamado pai. Ele tem um grande potencial nele, apenas esperando para ser desbloqueado. Então, se você ainda tem alguma graça, mesmo para mim, por favor, passe para Sylvester. Eu imploro. Ele precisa mais do que eu. Que sua luz ilumine nossos caminhos e mentes. Sir Doloren parou de escrever em seu diário e olhou para frente. Eles estavam perto da Vila Falsote, a casa de Marcus. Ele conscientemente deu as rédeas a Sylvester, desejando distraí-lo de ter pensamentos raivosos e, em vez disso, se concentrar na estrada.
Vamos pegar um remédio do arcipreste Norinha para o padre Felix e depois partir. Sir Dolores sugeriu. Sylvester assentiu inexpressivamente e acrescentou. Preciso verificar os métodos de agricultura que sugeri. A primeira chuva de inverno caiu aqui. Eles não têm muito tempo antes que o frio os atinja. Sir Dolores suspirou internamente. Ele apressou que Sylvester estivesse de volta ao modo de trabalho, mas podia sentir que as coisas eram diferentes agora. Sua voz, seu maneirismo, tudo havia se tornado mais frio, nublado até. Que batalhas internas você está travando, jovem bardo? Ele se perguntou e manteve seus pensamentos para si mesmo. Ele só podia esperar que pelo menos seus amigos ou sua mãe falassem com ele sobre isso mais tarde. Sylvester estava apenas de mau humor. Qualquer um estaria atrás do que aconteceu. Não foi apenas a morte de Shane que o irritou, mas também o fato de que toda a cidade foi assassinada, incluindo aqueles refugiados, quase 6.000 pessoas. Para quê? Porque abrigaram um homem perigoso há mais de uma década. Um homem que estava disfarçado. Foi a gota que quebrou as costas do camelo e acabou com o mínimo de respeito que ele tinha pela igreja. Mas sua raiva foi desviada para si mesmo também. Em quão fraco ele era. Com que facilidade um bando de psicopatas pisou nele. Preciso repensar toda a minha estratégia. Nunca haverá paz em minha vida. A menos que eu segure a maior faca. O que aconteceu? Onde estão todos? Os pensamentos de Sylvester recuaram quando ouviu a curiosa interjeição de Sir Dolores. Ele também olhou em volta e percebeu que toda a cidade estava vazia, pelo menos as ruas. Mas restos de itens na beira da estrada sugeriam que ainda havia pessoas lá. Vamos para o mosteiro. Sylvester decidiu e se moveu mais rápido. Mas, antes mesmo de chegarem ao mosteiro, encontraram uma casa cercada por todos os aldeões. Todos pareciam saudáveis agora, mas seus rostos mostravam tensão. E o fedor combinado que ele sentia era de ansiedade. O que está acontecendo aqui? Sir Dolores gritou para a multidão. Quando as pessoas olhavam, quase se ajoelhavam diante de Sylvester. Somente quando o arcipreste Norin veio à frente, ele explicou após a saudação. Ah, sacerdote Sylvester, você deve estar voltando. Eu acho que sua missão foi bem sucedida. Sylvester se conteve para não xingar. De fato, as montanhas foram limpas de sua toxicidade. Então, o que está acontecendo aqui? O arcipreste Norin parecia profundamente triste. Ocorreu um roubo ontem à noite. Davi tinha acabado de começar a negociar artesanato na fortaleza do governador e fez fortuna. Mas agora seu corpo jaz lá dentro, morto, ensanguentado. Onde esses pagãos poderiam aparecer em nosso pequeno vilarejo? Sylvester olhou para a multidão e balançou a cabeça. Um deles é o culpado. Posso garantir. Considerando que este pequeno assunto era um grande distrator, ele desceu da carruagem e se dirigiu para a casinha. As pessoas se separaram e o deixaram entrar rapidamente. Então, sem olhar ao redor, ele olhou diretamente para o corpo. Ele notou um ferimento contundente na parte de trás da cabeça do homem, e algumas caixas de joias e joias de ouro espalhadas pela sala, com um armário de madeira totalmente aberto. Ele balançou a cabeça e olhou para as pessoas do lado de fora da casa. Isso não foi um roubo, mas um assassinato pré-planejado. Twitch Pop capítulo 128 Assassinato. Quem faria uma coisa dessas? Somos todos muito pacíficos na aldeia, disse o velho arcipreste. Sylvester não reagiu muito e olhou ao redor da sala. Desde quando os ladrões decoram as casas com joias perfeitamente dispostas, recém-saídas de suas respectivas caixas? Olhe para elas. Está tudo arrumado no chão. Ao ouvi-lo, o arcipreste e Sir Dolores olharam em volta. Eles tiveram que concordar que a observação estava correta. Nenhuma das joias foi jogada aleatoriamente, mas sim colocadas ao lado de suas caixas. Sylvester olhou friamente para as pessoas ao redor. Traga-me as pessoas que brigaram com este homem ou tiveram qualquer competição ou animosidade. Aquele que cometeu este pecado está entre vocês. Assim que Sylvester declarou isso, todos começaram a olhar em volta.
Mas Sylvester estava olhando para toda a multidão em geral e notou algumas cabeças que não estavam se virando e algumas pessoas que lentamente tentavam se mover para trás na multidão. Eles não precisavam ser os assassinos, mas provavelmente conheciam o homem morto por sua reação. Então, ele sussurrou para Sir Doloren ao lado e disse-lhe para reunir todos eles. Quase 10 homens e mulheres ficaram diante dela em poucos minutos, com os rostos pálidos de medo. Um de vocês matou este homem. Agora vou fazer perguntas uma por uma, e vocês devem me responder com sinceridade, e se não o fizerem, vou considerá-los os verdadeiros perpetradores. Sylvester os ameaçou enquanto caminhava para a esquerda e para a direita na frente deles. Ele começou com o homem à esquerda. Você conhecia ele? Sim, Lord Bard. Comprei roupas dele há alguns dias. E tivemos uma pequena briga porque ele as estava vendendo por um preço alto. Sylvester assentiu e perguntou mais. Por que você o matou? O homem parecia confuso e começou a desviar o olhar dele. Ele gaguejou ao responder. Eu não fiz tal coisa. Lord Bebard. Podemos ter diferenças, mas eu nunca tiraria sua vida. Eu sou um verdadeiro crente em Solis. Tirar a vida de outro homem é contra a fé. Mas a mesma fé não terá escrúpulos em matá-lo sem motivo. Sylvester pensou e silenciosamente zombou. Mas ele dispensou um homem. Este não era o assassino que ele estava procurando. Então Sylvester repetiu o mesmo com os outros 9 e fez as mesmas perguntas. No final, ele tinha apenas 3 pessoas sobrando, 2 mulheres e um homem. Por que você o matou? Eu sei que você mentiu da última vez, então se você não quer ser punido pelo crime, é melhor me dizer a verdade. Ele ordenou. A mulher de meia idade, uma típica aldeã com marido e 2 filhos, parecia tão nervosa que já devia ter derramado um balde cheio de suor. Meu senhor. Posso falar com você ao lado? Em particular? Sylvester olhou em seus olhos e sentiu o cheiro da ansiedade. Como ele não era um animal disposto a humilhá-la, ele concordou e deu um passo para o lado onde as pessoas podiam vê-la, mas não ouvi-la. Então, ela sussurrou em seus ouvidos. Sylvester suspirou depois de ouvir sua história e disse a ela para ficar ali. Ela não era assassina, mas era próxima do homem. Acontece que o morto era rico e um pouco namorador. E seu passatempo favorito era oferecer dinheiro a pobres mulheres desesperadas para dormir com ele. Em tempos em que não havia nada para comer na aldeia, era o playground perfeito para ele. Ela também trocou seu alto respeito para poder alimentar seus filhos, já que seu marido estava morto devido à caça ao homem que o antigo senhor da terra organizou. Sylvester não revelou seus problemas aos outros e continuou conversando com os 2 restantes. O homem disse que estava em casa com a esposa e os filhos e não estava mentindo. Então, finalmente, chegou a vez da jovem, talvez na casa dos 20 anos. Ela parecia bonita o suficiente para ser desejável para os homens, mas ao vê-la mexendo nervosamente na bainha da saia, Sylvester sabia que havia algo. Ele disse a ela para vir para o lado sem ela pedir e falar com ele a sós. Conte-me tudo. Seus olhos azuis estavam à beira das lágrimas, e seus longos cabelos loiros caíam sobre seu rosto, fazendo-a parecer frenética. Eu sou Darcy Brown, meu senhor. Eu só. Meus pais morreram, e eu estava com fome. Sylvester salvou-a do embaraço. Eu sei, ele paga dinheiro para as mulheres dormirem com ele. Diga-me por que você o matou? Estou grávida. E fui contar a ele. Mas Davi tentou me matar e eu empurrei. Eu não queria matá-lo, meu senhor. Eu só estava com medo. Sylvester assentiu enquanto olhava para a sala, e realmente havia uma mesa onde a cabeça poderia ter sido esmagada. A esquina, em particular. Mas ele tinha que dar crédito a ela por pensar em fazer parecer um roubo. Mas ela não levou nada. Ele olhou em seus olhos azuis e viu medo, desespero e ansiedade reais. Ele poderia, por lei, matá-la ali mesmo. Mas Davi tem família? Ela balançou a cabeça. Ele tinha uma esposa. Ela morreu anos atrás no parto com o bebê. Por favor. Eu não queria machucar. Sylvester levantou a palma da mão e a deteve.
Isto é o que você vai fazer agora. Primeiro, você vai lavar o rosto e ficar bonita. Depois, você irá ao chefe da aldeia e pedirá a ele que encontre um bom pretendente para o casamento com quem você permanecerá para sempre leal, desde que ele seja gentil com você. Você é uma mulher bonita. Tenho certeza de que haverá muitos dispostos a se casar com você, e eu pagarei seu dote. Darei a você até amanhã. Faça isso antes de eu partir. Seus olhos brilharam de repente, não esperando que tal coisa saísse de suas confissões. Ela rapidamente enxugou os olhos e assentiu fortemente. Eu irei. Obrigado. Obrigado, Lord Bard. Sylvester voltou para onde o cadáver foi colocado. Os aldeões estavam olhando para ele, alguns olhando pela janela e alguns espiando pelas portas. Alguns até entraram na casa. Ele esfregou o queixo e caminhou até a mesa atrás do corpo. Ele então tocou o canto da mesa e mostrou que encontrou algum líquido tentando esfregá-lo entre os dedos. Parece que a morte foi um acidente. Ele caiu para trás e bateu com a cabeça no canto da mesa. O local do ferimento também deixa claro. As pessoas engasgaram de espanto e medo de que tal coisa pudesse acontecer em casa. Mas então o arcipreste perguntou, e as joias? Sylvester se ajoelhou e colocou todas as joias em suas caixas uma a uma. Logo, nenhuma caixa vazia apareceu. Veja, nada foi roubado. Apenas um anel de ouro está faltando, e está no dedo deste homem. Santo Solis, um fim de vida tão triste. Arcipreste suspirou, convencido por ele. Sylvester então pegou todas as caixas de joias e ainda mais pilhas de bolsas de moedas do armário e as entregou ao arcipreste. Como não resta ninguém para herdá-lo, a igreja deve usá-lo para o bem-estar da aldeia. Compre mais comida, pois o inverno está chegando. Não apenas o arcipreste, mas também o povo agradeceu e fez uma pequena reverência quando ele saiu sem dizer mais nada. Então, sem perguntar, ele foi verificar todos os poços que havia cavado, todos os banheiros compostos e os campos desde que mais de um mês se passou. Enquanto isso, Sir Doloren informou o arcipreste Norin sobre os eventos da cidade da Esfinge, é claro, não a parte sobre os guardiões do vazio. As mortes foram atribuídas aos canibais do deserto. Sylvester e o resto ajudaram a aldeia com mais alguns banheiros compostos até a noite. Maravilhoso, você fez isso? O bispo Lazark elogiou Sylvester depois de ver como ele ajudou a aldeia de seu velho amigo. Então, à noite, foi anunciada a notícia de que uma mulher da aldeia iria se casar na manhã seguinte. Sylvester anunciou publicamente que pagaria seu dote e abençoaria pessoalmente o casal. Então, caiu a noite e, finalmente, depois de tantos dias, Sylvester dormiu com alguma paz no terraço do mosteiro. O vento estava frio, mas em sua cama, Sylvester apenas rolou, da esquerda para a direita e repetiu. Sua mente não lhe permitia dormir calmamente. Sua existência estava em perigo agora, e ele precisava encontrar uma solução. Que caminho seguir? Como sobreviver neste mundo? Claro, ele também queria ficar mais forte. Mas, o que ele ouviu de hino na cidade da Esfinge, as palavras sua auréola dourada é muito pequena, pois a grande prata ofusca tudo. Essas palavras tomaram conta de sua mente. Isso significa que há alguém que aqueles guardiões do vazio já consideram o próximo Papa. Quantas pessoas estão disputando esse lugar? O Papa ainda nem tem essa idade. Ele pensou, mas não conseguiu encontrar respostas. Maxi. Sem dormir? Mirage perguntou ao notar seu querido filho angustiado. Sylvester deu um tapinha no gato e coçou a cabeça. Só pensando. Não se preocupe. Vá dormir. Mirage assentiu, aconchegou-se ao lado do pescoço de Sylvester e se encolheu como uma bola de pelo. Você sempre me terá, Maxi. Para sempre. Sylvester não duvidou dele, pois só ele podia vê-lo, e o peludo era imortal. Mas, a verdadeira questão era, ele poderia viver tanto tempo? Pá! Pá! Pequenos fogos de artifício explodiram quando Darcy Brown entrou no altar do mosteiro em um vestido modesto e limpo. Não existia vestido de noiva para plebeus. Ela agora tinha um homem ao seu lado, em torno de sua idade e aparência decente.
Sylvester não perdeu tempo e colocou a mitra na cabeça. Então, quando os noivos chegaram, ele colocou o livro da lei da luz entre suas palmas e usou um pano de seda branca para amarrar suas mãos. Depois disso, Sylvester falou algumas palavras. O Senhor quis que estes dois formassem uma união, na mente e no corpo, mas acima de tudo, na alma. O Senhor não pede tributos, mas apenas que o homem e a mulher nunca esqueçam suas raízes. Timothy Bunn e Darcy Brown, vocês devem, a partir de hoje, ser a espinha dorsal um do outro. Quando um cair, você deve levantar o outro. Aos olhos da luz sagrada e da lei, eu os declaro como uma alma unida. Sylvester usou uma mão livre para espalhar um pouco de luz da palma da mão amarrada. Não era necessário, mas ele fez assim mesmo. Então o homem temeu um pouco no futuro antes de machucar a mulher, ou vice-versa. Que a luz sagrada ilumine seus caminhos e ilumine suas vidas. Que você possa produzir muitas pequenas centelhas de luz. Amém. Amém. A multidão de aldeões aplaudiu o novo casal na aldeia. E Sylvester já havia concedido o dote de 5 gold graças, o que era muito para os plebeus. Com isso, era hora de partir, pois Sir Doloren havia consertado a carruagem e levado um cavalo da aldeia. Eles já estavam esperando por ele na carruagem fora do mosteiro. Eles tiveram que partir rapidamente, pois a jornada seria longa. A vila inteira veio se despedir deles, pois nunca sabiam se encontrariam Lord Byron novamente. Eles esperavam um novo hino dele, mas tudo o que viram foram suas costas indo embora. Meu senhor. Ele parou e olhou para trás. Era Darcy correndo para ele em seu vestido de noiva. O que aconteceu, Lord Bardo? Ela apenas pulou para abraçá-lo bem forte, e seus olhos choraram silenciosamente. Sylvester não respondeu com um abraço, mas deu um tapinha em sua cabeça como um gentil veterano. O que aconteceu? Ela balançou a cabeça e o soltou do abraço. Eu pensei que iria morrer. Obrigado. Você fez tudo tão delicioso. Tão facilmente. Quando você não tinha motivo para isso. Eu não sei sobre outras pessoas que conhecem você, mas você é um deus para mim. Sylvester podia entender de onde vinha aquele sentimento. A maioria dos nobres, ricos e até mesmo homens de fé teriam usado para se divertir em vez de ajudá-la. Neste mundo, ninguém ajuda alguém sem motivo. Mas Sylvester não via razão para não ajudar quando podia sem gastar nenhuma energia extra. Sylvester suspirou e acariciou sua cabeça como se fosse uma criança antes de entrar na carruagem. Eu não sou Deus, eu sou o que todos vocês deveriam ser. Quando ele saiu, ela apenas acenou com a mão, sem entender o significado por trás de suas palavras. Tudo o que ela sabia era que sua vida havia mudado por causa de um homem gentil, forte e sábio, um Deus, aos seus olhos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.